Mais um exercício, então, este de vestibular. E o exercício, ele nos fala sobre uma máquina térmica e pede o rendimento da máquina térmica. Então, nós já vimos aí em algumas aulas o cálculo de rendimento e como funciona o rendimento de uma máquina térmica, e que nenhuma máquina térmica tem um rendimento 100%. Isso seria quase que impossível, né? Faz parte de uma das leis da termodinâmica, que é impossível ter uma máquina térmica com rendimento 100%. O exercício fala que a máquina térmica a vapor recebe vapor saturado de uma caldeira a temperatura de 200 graus Celsius e descarrega esse vapor a temperatura de 100 graus Celsius. Então, nós já temos ali a temperatura 1 e a temperatura 2 desse exercício. Então, nós temos que a temperatura 1 do exercício está valendo ali 200 graus Celsius. 200 graus Celsius. E a temperatura 2 desse exercício está valendo 100 graus Celsius. Se a máquina operasse segundo o ciclo de Carnot, o rendimento máximo dessa máquina seria em percentagem igual a quanto? Então ele pediu o rendimento, que é aquela letrinha N estranha lá. Qual seria a porcentagem do rendimento? E a gente tem ali que para achar o rendimento, basta você pegar e dividir a temperatura 2 pela 1, né, e subtrair 1 desse valor. Ou seja, a equação do rendimento é essa aqui, N, que é igual a 1 menos a temperatura 2 dividido pela temperatura 1. Nesse caso aqui, que é uma máquina térmica, respeitando o ciclo de Carnot, né? Então, essa equação, se eu pegar 1 menos a temperatura 2 dividido por 1, eu acho a resposta. Ah, mas então é 200 ali dividido por 100 ou 100 por 200? Como que é feito? Não, não é nos 200 nem 100. O que nós temos que fazer aqui? Essa temperatura, ela está em graus Celsius e eu tenho que transformar em TK, em Kelvin. Tem que trabalhar em Kelvin, TK. E nós sabemos que TK é igual a TC mais 273. Lembra da equação? É só você acrescentar 273 nesse TC. Então, se TK é igual a TC mais 273, eu tenho que esse valor aqui vai ser 200, né, mais 273. 200 mais 273. Então, aqui nós temos que a temperatura aqui vai ser 473 Kelvin. Essa é a temperatura. Vamos para essa temperatura agora, transformando ela em TK, que é igual a TC mais 273. Somando, então, nós vamos ter 100 mais 273. 100 mais 273, que é igual a 373 Kelvin. Agora sim, agora nós transformamos em Kelvin, agora dá para trabalhar a equação do rendimento. Vamos para a equação do rendimento então. Na equação do rendimento, o que nós temos aqui na equação do rendimento? Vamos lá. Então, na equação do rendimento agora, bem fácil de fazer, né? Nós vamos ter aqui N, que é o rendimento, né? O nosso rendimento vai ser igual. O nosso rendimento vai ser igual a 1 menos o T2, que é 373, né? O T2 é 373. Vamos colocar aqui em Kelvin. Dividido pelo T1, que é 473. Então, ficou 373 dividido por 473. Então, a gente tem que esse valor aqui é o mesmo que 1 menos, dividindo 373 por 473, deu 0,79. 0,79. 0,79. Então, tenho 1 menos 0,79. Então, N aqui, o nosso rendimento, vai ser igual a 0,21. 0,21.
21, que é a mesma coisa de um rendimento de 21%. 21%. Essa é a resposta do nosso exercício. Um rendimento de 0,21 que dá 21%. Então, nenhuma máquina térmica vai dar um rendimento 1, porque 1 seria 100%. E é impossível uma máquina térmica ter um rendimento tão perfeito assim e entregar 100% desse trabalho dela aí. Então, esse é um exercício de rendimento sobre as leis da termodinâmica, né? Bem tranquilo de fazer. A equação do rendimento é 1 menos T2 sobre T1. Fizemos aqui, sempre lembrando, pessoal, o grande segredo desse exercício é que você sempre tem que trabalhar na escala Kelvin, tá? Para calcular rendimento, escala Kelvin. A gente já tinha essas transformações antes também, né? Tem que ser em Kelvin. Nas leis da termodinâmica, os experimentos são feitos em Kelvin. Essas equações surgiram do Kelvin, então a gente vai trabalhar em Kelvin. Tranquilo, então, o rendimento desse exercício aqui, a resposta é 21%. Bem simples para a gente fazer, né?